Luiz Sérgio Alvarenga, 35 anos de setor automotivo, uma das mais importantes presenças institucionais do nosso mercado. Ele é o convidado deste Diálogo Automotivo, agora na ATV. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Diálogo Automotivo, aqui pela ATV. Hoje recebendo Sérgio Alvarenga, Luiz Sérgio Alvarenga, que fugiu de mim aqui por mais de 2 anos, mas a gente uma hora acaba laçando, né? Com a gente também a Larissa Garcia. Tudo bom, Larissa? Tudo bem, novamente. Obrigada. Muito feliz de estar aqui conversando com essa pessoa tão importante para você. Importantíssima. Sérgio, aftermarket automotivo, conta para nós alguma coisa que ainda ninguém sabe. Primeiro, boa tarde, muito feliz de estar aqui depois dos 2 anos que você falou, com 2 gerações, né? Larissa aqui já dando continuidade à esteira aqui do sucesso do programa, Diálogo Automotivo. Tem muita coisa para contar, eu espero que dê tempo da gente falar de tudo. Quem tem grade é a Globo, a gente vai embora aqui até meia-noite, meu amigo. Tem que ser interessante para o nosso mercado aqui que está assistindo esse programa, coisas realmente que tenham valor, que tenham interesse. Quer dizer, são muitas histórias, né, Cláudio e Larissa, que foram construídas ao longo desses 35 anos. Então, eu prefiro aguardar as perguntas que vêm aqui para eu poder continuar, porque para eu começar eu não vou parar mais. Você viu? Aí vai ser complicado. 2 anos depois ele continua escorregando pela tangente. Ô Sérgio, qual é a pauta do mercado hoje? A mais importante. Nós sempre temos algumas questões de extrema relevância. Você elencaria o número 1 com o quê? Eu entendi que é de trás para frente aqui a conversa. 35 anos começa com o atual. Vamos lá. Eu acho que são algumas bandeiras, né? Depois que foi formada essa aliança do aftermarket que reuniu as instituições do canal independente, para ficar claro, nós temos um mercado de reposição bem abrangente, de 50 milhões de veículos ou mais, e você tem 2 canais importantes. O canal original, formado pelas montadoras e suas concessionárias, e o canal independente, formado pelas indústrias de autopeças, distribuidores, varejistas e oficinas, e que em um certo momento fica uma certa confusão, mas esses são os 2 canais de entrada de um consumidor iniciar o seu serviço automotivo e o mercado de autopeças ser impulsionado por isso. Eu diria que no canal independente as grandes pautas hoje são o movimento do Right to Repair, que é um movimento global, que é um movimento de direito ao reparo, que são questões ligadas à tecnologia de acesso de informações de diagnóstico dos veículos por parte das oficinas, que encontram dificuldade nisso, porque existe um bloqueio das montadoras, e mais recentemente a conectividade, que é um passo mais à frente da tecnologia dos veículos que tornam a informação na nuvem e você tem aí a inviabilidade até de acesso de alguns equipamentos. E as informações ficam resguardadas nas montadoras, que tem uma vantagem competitiva depois no pós-venda. Eu diria que esse é a grande bandeira que sacode todo o setor, né? Ele impacta diretamente a oficina, mas ele bloqueia, ele estrangula todo um canal produtivo. O outro movimento importante na verdade, é quase uma manutenção de uma briga ferrenha, eterna, de resgatar a inspeção técnica veicular, que está prevista no artigo 104 do Código de Trânsito desde 1988, desde que você tinha o Código Nacional de Trânsito, 97, perdão. E o Estado não regulamenta, não inicia e está claro na lei que é uma obrigação do Estado e isso não é feito. E eu diria como terceiro o pilar, que não obstante é um problema contemporâneo, diria das gerações mais atuais, que é o combate ao mercado ilícito em plataformas de marketplace. Esse é eu acho que vai ser o grande vilão que vai suprir até os outros problemas, porque ele vem sorrateiramente atacando tanto o canal original quanto o canal independente. Então ele cresce na esteira, enquanto os 2 discutem coisas primárias, e o crime organizado se instalou nas plataformas e você tem de peça pirata, peça falsificada, a descaminho de sonegação fiscal, a subfaturamento, a peça sem utilização do selo do Inmetro compulsório e assim por diante. Aí é uma festa, eu diria, né?
São os grandes pilares. Cada um desses 3 pilares já daria um podcast por si só, né? A gente falaria aqui meia hora, 1 hora sobre cada um desses pilares tranquilamente, né? Isso sem falar que nós vamos também contar um pouquinho da sua história ao longo aqui da nossa conversa, né? Ô Sérgio, vamos pegar aqui o Right to Repair e o Right to Connect, né? Essa é uma briga, não é uma briga brasileira apenas, né? O Brasil está inserido nessa discussão global agora, felizmente. Mas a complexidade dos carros ela aumenta muito, né? Numa velocidade absurda. E isso tende a se agravar com inteligência artificial, com motorização híbrida. O que eu te pergunto é o seguinte: o acesso às informações que hoje podem estar sendo direcionadas para a nuvem e às quais o nosso mercado independente não consegue ler, mas supondo que este acesso seja liberado, é suficiente para o reparador? Não é para já, é claro, mas para o reparador estar em condições de dar a manutenção para esses carros extremamente complexos? O Right to Repair, ele basta? Olha, eu diria que pela resiliência do setor e conhecendo a cultura brasileira, eu acho que ele tem uma capacidade de aptidão de enfrentar esses desafios daria um alívio gigantesco. Talvez não da forma correta, talvez não mais assertivo, mas ele realmente resolve um problemão. Ele não resolve por completo o todo. Eu entendi a sua pergunta, porque ele impacta numa questão de capacitação também, que até o próprio corpo docente você tem dificuldade de formar no Brasil. Você tem estruturas como o Senai, que é quase ao concurso no Brasil, e algumas ações independentes, tem algumas empresas privadas, mas é muito... o que a gente tem no Brasil? Que a base, acho que foi a base que eu construí ao longo dos anos, foi aprender muito depois. Existe um programa de avaliação mundial da educação chamado PISA, onde o Brasil é um dos signatários e se mede. O Brasil está abaixo dos indicadores da OCDE em matemática, em literatura e em ciências. Ou seja, o brasileiro não sabe interpretar um texto, às vezes não sabe ler, ele não sabe fazer uma conta básica. Então, é isso que está se formando para frente e que já estava sendo feito lá atrás e que está sendo projetado hoje. Nós estamos sofrendo isso hoje. Então, você imagina uma dificuldade básica de educação somada à velocidade da tecnologia que você colocou muito bem. Isso resguardado que o Brasil ainda tem um delay dos países envolvidos. Se a gente tivesse na velocidade da Europa e Estados Unidos, seria muito pior. O Brasil tem tecnologia sim, mas já está longe do que está acontecendo lá fora. Então, esse delay acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo, né? A gente perde um pouco o tom do mundo, mas ao mesmo tempo dá um fôlego para o ser humano se adaptar a uma situação. Vou pegar um exemplo aqui de 97. Pós a abertura do mercado Collor 90, você teve a injeção eletrônica. Em 97 nós formamos o primeiro grupo que fez um curso de autotrônica na University of South Florida. Primeira vez. O reitor chegou a todas as oficinas, os empresários estavam lá e falou: olha, o carro que está sendo feito hoje aqui nos Estados Unidos em alguma montadora, na época General Motors, Ford, Chrysler, né, eram separadas, vai demorar 5 anos para o ser humano pôr a mão para fazer algum tipo de manutenção, reparo com folga. Então você imagina o que é isso hoje, onde você tem uma robotização em massa na indústria automobilística. Cada um é só pegar um vídeo do YouTube e você vai ver como é que se monta um carro hoje. Como é que um ser humano vai mexer num chicote de carro embaixo de um carpete ou de um produto totalmente enrijecido ali? Uma colisão, é bem complexo. A complexidade é gigantesca. Então, existe uma situação que é acesso à informação, que resolve uma parte do problema, mas um outro problema ainda é um agravante crônico do país como um todo, porque nós estamos falando de educação básica e de uma formação, de um volume maior de disposição de cursos e capacidade docente para suportar. Estamos falando aqui de 100 mil oficinas ou mais, né? É um volume gigantesco e com níveis diferentes de capacitação e de escolaridade existentes. Então, eu diria que ele resolve parcial, Cláudio, mas não resolve o todo. Isso teria que ter feito um trabalho... Já estamos atrasados, né? Já devia ter feito um trabalho fundamental lá atrás. O setor já devia ter construído isso. Isso não é um problema de oficina, isso é um problema estrutural de uma cadeia de valor, né? Porque hoje ele saberia muito bem diferenciar ou o consumidor
o que é uma peça duvidosa ou não num canal de e-commerce, né? Isso é importante, se fala. Eu fiquei muito curiosa para saber, dentro desses 35 anos de carreira, de legado, uma coisa muito importante que o senhor deixou é a ABNT dentro das oficinas. E aí eu fiquei pensando, dentro de toda essa complexidade do mercado atual, de como foi, na época, chegar nesse formato e como isso funciona agora, assim, com tantas coisas novas e com tanta Serginho, tecnologia. Quando você vira senhor, sinal de que tá na hora de parar mesmo, hein? Ah, Não, mas foi bonito isso. foi bonito, É gostoso de ouvir isso. eu agora. olha para mim, eu vejo como me sinto pessoalmente ofendido. A gente, o mundo mudou, a gente consegue hoje, a vida estende mais, né? O que era idoso ontem, hoje não é tanto, mas eu entendi o respeito e achei a pergunta brilhante, Larissa, para eu poder resgatar uma coisa interessante. E talvez seja um pouco de frustração, ou às vezes está à frente do tempo. Como eu sempre fui muito dedicado, né? Porque, lógico, não foi tudo maravilha, né? Tive que ralar bastante ali, né? Na época que não tinha nada, né? Era um retroprojetor que queimava a lâmpada. Acho que você nem sabe o que é um retroprojetor, que passava a tela, não tinha PowerPoint, não tinha nada disso. Então, foi na rua, foi aprendendo, indo nas oficinas, visitando, viajando e entendendo o Brasil. Porque uma coisa era São Paulo, interior de São Paulo. Outra coisa é ir para Roraima, ver como era lá, onde eu passava na cidade e tinha um índio Yanomami passando do outro lado da rua. E a pessoa me orientava, olha, não fica olhando para ele, que eles não gostam que fique encarando, porque é o jeito deles, eles vivem assim. A gente não está acostumado numa metrópole ver isso. Então, isso você tem um enriquecimento de cultura pessoal muito forte nisso tudo. Quando a gente conseguiu espaço na BNT, que o setor nem pensava em ter um espaço lá, era um ambiente da indústria. E aí que eu captei que a gente devia copiar o modelo da indústria. Esse seria o modelo. E a gente conseguiu iniciar, primeiro, ter o respeito de ter serviços automotivos no meio daquilo tudo, que não existia. E depois construir normas com um setor que eu tinha que explicar. Logicamente, encontrei outros colegas que depois me sucederam e fizeram um bom trabalho, exemplo do Salvador e outros que realmente fizeram um trabalho com maestria. Mas o pioneirismo ali foi duro, porque você tem que trazer as oficinas, o setor na mesa, um negócio totalmente distante, porque o canal independente de reposição, ele tem uma peculiaridade. Do ponto de vista da oficina, ele é extremamente técnico, sempre foi extremamente técnico, e o resto totalmente comercial. Então, falar de um ambiente técnico, mas do ponto de vista de norma, era um pouco complicado na época. Uma coisa era falar das coisas técnicas do carro, outra coisa é você transformar uma coisa técnica num documento oficial, que é uma norma brasileira, acreditada, prevista no Código de Defesa do Consumidor e com outros ambientes de normalização mundial, tipo a ISO, que coordena todo mundo. Então, explicar isso era muito complicado. E que eu fui aprendendo ao longo do tempo também, foi uma escola, mas a gente construiu uma série de normas para dar um amparo jurídico, o amparo de marketing e o amparo de relacionamento com a sociedade, mas se passaram 35 anos e o nível de utilização é muito baixo. Essa é a parte frustrante, né? Você tem o documento, você tem a publicação, mas a cadeia de valor não se vale daquilo. E que é uma tristeza, enquanto a montadora dispara na frente de qualquer situação que tem, ela se vale de uma norma, ela institucionaliza, ela vira uma lei, ela trava processos de âmbito até comercial do país, enquanto o setor independente ou o canal independente ou o aftermarket no Brasil tem um baixo uso, um baixo conhecimento. E que é pilar para a capacitação que foi falada agora, porque a partir do momento que você tem um right to repair e abre, você tem que ter uma documentação legal. E a norma pode providenciar tudo isso com um padrão, que é outro problema que a gente tem um vício cultural latino ou brasileiro, mas a gente tem dificuldade de ter padrão nas coisas e isso dificulta. Então, muito fico feliz porque a norma não acaba nunca. Ela está publicada e está lá. Ela pode envelhecer e alguém tem que atualizar. Mas o legado foi deixado, né? Quem souber usar, usa. Lógico, eu não estou generalizando. Talvez um número X de oficinas se valham disso. Eu conheço algumas que souberam utilizar, e isso já dá uma alegria. Mas o conjunto da cadeia de valor não soube usar direito, né? Para efeitos de garantia de peça, para efeito de capacitação, para efeito de uma capacitação coordenada com a meritocracia, né?
Não só palestras em cima de palestras, que você não sabe se formou, não formou, se aquela pessoa passou 10 vezes, 15 vezes. Em cima do que se montou aquela capacitação, né? Em cima da minha marca. Não pode ser, né? Tem que ser em cima de uma coisa idônea e neutra do mercado, né? Porque se por marca você começa a individualizar de novo. E individualização não capacita ninguém. Você cria divergências, ainda mais hoje em dia, que para criar divergência, 2 minutos você cria. Então, quando você tem um documento acreditado, é difícil você combater aquilo, né? E dar um resguardo para a sociedade. O consumidor tem direito a acessar uma norma. Eu acho que isso é o que que a tua pergunta me permitiu estender, porque foi muito boa, foi muito legal. E isso casa com, já que você começou a nossa conversa falando em tripé, né? Um tripé que eu sei que você briga muito por ele, que é qualidade, normalização e padrão, né? E o que eu ouvi você dizer já várias vezes, tudo isso está presente de uma forma muito, vamos colocar assim, entre aspas, obsessiva dentro da montadora, né? Ela segue toda essa rigidez. Só que quando o negócio começa a descer cadeia abaixo, tudo isso vai se desintegrando, né? E até que ponto isso acaba prejudicando o mercado de reposição na medida em que aquele trabalho que foi feito lá em cima, quando ele vai descendo cadeia abaixo, nós vamos tendo perdas. Eu acho que a maior perda é realmente a falta de reconhecimento da importância desse conjunto, dessa obra, né? Porque a obra, o conjunto da obra é muito simples se for analisar hoje. E o que é copiar é o que a indústria fez. Você parte de uma base que é a norma, a princípio voluntária, mas com fundamentação compulsória, porque se for na mão de um juiz algum litígio, ele vai chamar a norma. Poucas pessoas se apercebem disso. Então você cria um documento único padrão de alguma coisa. Perdão. E na esteira da norma, e por questões legais também do país, para você entender como é que funciona o país, você cria uma certificação, que pode ser da empresa ou pode ser do profissional, da certificação de competências profissionais, que a gente pode falar mais. E você vem e gera uma capacitação em paralelo, que é um curso, um treinamento, alguém que possa dar alinhado com tudo isso. Essa já é uma política setorial de valor. E com documentos públicos acreditados oficialmente no país, independente de marca. E que todo mundo, logicamente, pode plugar sua marca naquilo, ninguém está impedindo. Mas aquilo é espinha dorsal para evitar qualquer litígio ou qualquer dúvida, porque foi feito pela sociedade, existe um modus operandi daquilo. E o lamentável é que realmente o canal independente ele não segue absolutamente nada, é muito tímido, não vou falar que não segue, muitos seguem, porque você tem oficinas certificadas, lojas certificadas, alguns distribuidores, indústria por força compulsória de alguns componentes, a norma é conhecida por alguns, porém na massa, né, como o setor é muito grande, você não vê isso vingando como uma regra do setor, né? Que um entrante no setor tem que conhecer aquilo como básico. Não, ele vai conhecer trabalhando no setor, vai descobrir, poxa, tem alguma coisa aqui. E aquilo devia ser uma cartilha mandatória para o setor, como é com a indústria montadora. A diferença que eu percebi ao longo do tempo é que tudo que é compulsório, e quando tem interesse comercial, quer dizer, você tem uma montadora que tem muitos vendedores, né? Querendo vender algum produto para ela montar no carro. Quando você estabelece a lei, todo mundo segue. O inverso não é proporcional. Então, você quer empurrar um negócio que tem muito vendedor aí, e 1 zilhão de compradores, aí a coisa já complica um pouco, né? Você inverte o papel e aí eu percebi a fragilidade dessa política setorial nesse conjunto. Mas que a sociedade vai parar uma hora ou outra, porque existe um baixo conhecimento realmente da estrutura legal do país, do funcionamento do país. O melhor exemplo que pode ser dado para o setor é um edital de concorrência pública. Aí você vai aprender o que é a vida de verdade. Vende para o governo. Aí você vai ver se você pode fazer algumas coisinhas que se faz na iniciativa privada solta, porque o setor é solto. Aí a coisa já complica um pouco. Aí você já tem o Ministério Público auditando aquele órgão público, você tem outras esferas de poder. Aí você começa a perceber, mas tem esse documento, precisava desse material, segue uma norma. Aí que ele vai descobrir que existe alguma coisa. Então, olha com quanta coisa tem para se ensinar, né?
Devia ter um curso de cidadania para o setor, né? Basicamente isso, né, Cláudia? Cidadania para o cidadão brasileiro, né? Basta dizer que nós temos nesse país leis que pegam e leis que não pegam, né? Lei é lei, né? Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, a gente já volta com o Sérgio Alvarenga, no próximo bloco vamos falar de mais um tripé, e depois, num terceiro bloco, a gente vai contar um pouquinho da história do Sérgio, que por iniciativa própria, porque se dependesse do mercado ele nunca sairia daqui, mas ele está saindo do Sindiré para São Paulo no final do ano, e ele vai contar um pouquinho dessa história. A gente já volta. Três décadas, 30 anos, mais de 10 mil dias, todas as horas, um só compromisso: produzir um jornalismo de verdade. Essa é a história de um pequeno jornal que se tornou uma empresa de mídia, se transformou em uma indústria de comunicação e relacionamento, sempre com foco exclusivo no interesse de informação e conhecimento de todos os públicos desse aftermarket automotivo. A juventude daquele 1994 segue sendo rejuvenescida pela mesma vocação por inovação. O DNA criativo seguindo na geração de novas soluções para o desenvolvimento inteligente de um setor de negócios de relevância econômica e social que se associa e se justifica pela assinatura que criamos para a sua atividade, cuidando da vida que o carro leva. Nesse 2024, somos a NHM Novo Meio Hub de Mídia, onde o novo nasce e cresce, mas segue sempre novo. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo e a gente terminou o último bloco falando sobre leis, sobre normas. E o senhor tem uma lei em homenagem ao seu nome, a Lei Alvarenga. Eu queria muito que você falasse um pouquinho mais sobre ela, o que ela determinou, como é que ela foi na época, o que ela vigora até hoje. É muito chique, né? Não, chique. Foi um carinho da diretoria do Sindirepa São Paulo, que é uma lei estadual, e nós temos oportunidade, logicamente, não aqui defendendo nada de política partidária, mas a gente foi bem abraçado por um parlamentar na época, que já é falecido, e que acolheu, entendeu a necessidade, porque sem o legislativo, sem o parlamentar, você não consegue fazer nada, né? Então eu inspirei ali na base que eu tinha, junto com outros colegas também, mas construímos um texto que depois passou por uma correção, por um texto legislativo, né, na Assembleia de São Paulo. Foi bem acolhida, passaram por algumas consultas públicas na própria Assembleia, algumas pessoas divergindo, etc., mas acabou por unanimidade sendo aprovada pela Assembleia Legislativa. O governador da época não promulgou como governador, ele entendeu que era um assunto de esfera federal, isso foi em 2014, né? E de uma maneira equivocada, porque não era uma matéria de ordem federal, porque ele confundiu a situação da profissão mecânico com a empresa mecânica. E a empresa era de esfera estadual, perfeitamente aceitável, tanto que foi publicada em janeiro de 14 essa lei das normas, que chamava normas básicas, né, para oficinas mecânicas e uma série de segmentos que cobria, com exceção de funilaria, pintura e retífica ficaram de fora, mas a parte da mecânica mesmo, né? Mecânica leve. E, na verdade, aquele momento, o entendimento é que existia uma... Quando você tem um setor com muita regulamentação, muita lei, você acaba engessando e ficando difícil. Então, talvez o setor da saúde, que tem uma série de regulações, você acaba encarecendo as coisas até para a sociedade e engessando o mercado. Só que quando você não tem nada, também é muito ruim, porque o mercado entra e sai quem quer, faz o que quer, você não tem um regramento mínimo. E a proposta era fazer uma lei inclusiva, não uma lei que restringia alguns aquilo. Então foi feito um trabalho amplo com as oficinas antes, fizemos um trabalho num evento que a gente escutou muitas oficinas do Estado, fizemos e refizemos o texto, discutimos, consulta pública, todo o trâmite transparente que carece uma legislação.
E naquele momento a gente entendia oportuno realmente legislar um setor para justamente criar um mínimo para evitar a entrada de qualquer aventureiro. Não é que a gente estava limitando a entrada, mas que entrasse sabendo algumas regrinhas dos degraus que ele tinha que cumprir para poder ser um bom empresário, talvez o mínimo básico, que estava balizado em 2 pontos. Normas ABNT, que nós falamos há pouco, e carga horária de capacitação profissional. Basicamente, essa era a essência da legislação, né? Porque também não daria para abranger muito mais, embora a legislação ambiental já estava apertando mais, já tinha mais coisas, mas ia confundir, ia ficar uma confusão desnecessária em algo que você queria só moralizar um pouco, o que muitos empresários do setor já reclamavam há anos. Pô, qualquer um abre o que quer, monta, entra no setor, você acaba desqualificando um negócio que hoje praticamente é mais visto como uma atividade profissional forte, um investimento forte, mas que naquela época talvez tivesse fora do time, né? E as pessoas não entenderam tanto. Mas o carinho do nome foi dado pela diretoria do Sindirepa São Paulo, pelo esforço e pela garra e a vontade de fazer alguma coisa, né? Talvez hoje eu não legislasse mais, não fosse por esse caminho, porque quando você constrói legislações, elas acabam não sendo cumpridas ou o Estado não reconhece, tipo o executivo, aí começa a permear uma outra situação, que realmente talvez o setor terciário, o setor de serviços, o setor de microempresas em geral, ele não tem o peso que o setor extrativista e fabril, o setor primário, como é chamado no Brasil, os governantes olham, né? O minério, o petróleo, é tudo perfeito, é estratégico, é fundamental. Mas aí vai para baixo, não, aí vocês se arrumam. E não é bem assim, porque a sociedade, para se arrumar, ela é um pouco complicada. Em parte é bom, e em parte não é tão bom. Você precisa criar uma orientação mínima para que as pessoas saibam cumprir algumas coisas, né? Porque senão faz como quer e do jeito que quer. E aí quem sofre é justamente o consumidor final. Então, esse foi o grande mote da lei, que naquela época tinha esse sentido. Hoje talvez eu não seguiria, como eu te falei, nessa linha. Mas ele foi um marco importante, porque a hora que você vê realmente publicado aquilo, num diário oficial, tudo, você dá uma alegria, né? Dá orgulho de ver o setor com uma lei. É um negócio que mostra o profissionalismo de uma categoria econômica. Foi o que eu pude colher disso, né, até hoje. É uma displicência, vamos dizer, do Estado, né, em geral, porque a lei ela acabou inspirando o Estado de Pernambuco, que acabou pegando o mesmo modelo de lei, porque o modelo foi para todos os estados, onde existem sindirepas, né? E Pernambuco abraçou bem a ideia e também publicou a lei lá. Então você vê que estava criando um efeito multiplicador interessante, que era isso, fazer gradativamente ir nascendo e crescendo, daqui a pouco a cadeia de valor ia entendendo e aplicando para a sociedade aí começar a enxergar melhor. Mas, lamentavelmente, o executivo dos estados, né, que é a figura do governador, não enxergava direito e acabou deixando solto a ponto da Assembleia legislar, publicar, porque ela tem força para isso, mas você precisa de alguns detalhes regulatórios para identificar como é que vai funcionar essa lei, né? Então, ela tem valor, se for analisar, você pode se valer dela, porque ela está publicada, ela é vigente, só que você não tem alguns detalhes, então ela pode ser questionada em alguns momentos, mas as empresas do setor podem se valer dela sim, porque é uma defesa legal que você tem, né? Então, me parece um marco e um movimento que poderia ter prosperado mais, com mais velocidade, mas aí a gente entrou naquela seara da velocidade que o Brasil tem, né? Espera 10 anos, 20 anos acontecer alguma coisa na Europa, nos Estados Unidos, aí depois a gente se movimenta. Espera 10 anos e se movimenta. A indústria automobilística é um modelo muito apropriado para falar. E sempre tem, não diria uma pedra no caminho, tem uma parede no fim da estrada, né? Isso acontece muito. E, bom, falando nisso, vamos para mais um pilar aqui da nossa conversa, que é a inspeção veicular.
Na abertura da última Automec, o representante do governo federal que lá estava disse que não ia fugir dessa discussão, que estava à disposição do mercado. E eu sei que você recentemente esteve lá em Brasília para discutir esse assunto, que afinal de contas é uma exigência da lei também, né? E aí voltamos àquela questão da lei que pega e a lei que não pega. E tantas alternativas já foram discutidas. Nós já tivemos a inspeção ambiental em São Paulo, que seria eventualmente um primeiro passo. Mas o que você trouxe de Brasília? Você trouxe a inspeção de Brasília? Lamentavelmente eu não trouxe a inspeção de Brasília, né? Quem dera eu trazer uma notícia dessa, né? Eu acho que essa vale um pouco resgatar, porque a minha entrada no setor, ainda em 1988, 89, jovem, de calça curta, eu entrei tratando de inspeção técnica veicular na entidade das concessionárias, na atual FenaBrave, que antigamente se chamava Abrave. Assessorava o engenheiro Roberto Scaringella, que foi presidente do CONTRAN, foi secretário municipal de transportes em São Paulo, na gestão do Jânio Quadros. E ali eu comecei a aprender, viajar o mundo. Então fui ver como era a inspeção na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em alguns países, eventualmente. E a gente entendia que o Brasil tinha que pegar aquele compasso. Então havia muito interesse no assunto naquele momento. Estamos falando da década de 90. E aí a legislação mesmo em 97 acabou confirmando isso nesse artigo 104 que está em vigor até hoje. E aí naquele momento eu acompanhei todas as consultas públicas brasileiras possíveis, onde você tinha que ter pela legislação regulamentada na época, que várias resoluções foram publicadas pelo CONTRAN e que exigiam um parceiro técnico internacional, que era uma empresa europeia, e uma empresa nacional que na maioria estão sendo formada por grandes empreiteiras, incorporadoras, porque eles tinham os terrenos, os espaços e se interessaram pelo movimento. Precisava ter um capital financeiro comprovado, né? Então a tecnologia vinha de fora, porque a gente não tinha tanta, mas foram N consultas públicas, N problemas, N coisas, mais um capítulo de história de aprendizado, como é que funciona o Brasil em algumas questões. Porque eram discussões individualizadas, o Estado tal não concordava, aquilo não andava e tinha que ter um pacto federativo e acabou não andando, indo e voltando. O único caso de sucesso, o Cláudio lembrou bem, que foi a inspeção de emissões na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, porque encontrou uma brecha na lei que permitia, não era de segurança, só emissões. E foi um marco fantástico, porque criou inicialmente uma conscientização na sociedade, porque a pessoa que arrumava o carro no começo reclamava, mas depois começou a se preocupar com outras manutenções que o carro exigia. Então, a consciência estava vindo. A consciência da elevação do nível de qualidade de atendimento das próprias oficinas. Então, aquelas que estavam um pouquinho desqualificadas ou não de acordo já sentiram que tinha que fazer uma coisa, porque se o carro voltava para uma estação e reprovava, a bronca ia vir para cima dele. Então aquilo começou a elevar o nível do setor, mais capacitação, mais treinamento, exigia-se muito. Foi feito todo um acordo, né, junto com a Prefeitura de São Paulo, de falar a mesma língua, para ter a mesma informação. E aquilo depois, por uma questão política também, finalizou. E foi um gap gigantesco. Alguns flashes, por exemplo, que o Brasil é pouco conhecido no mercado, porque quando teve o bloco do Mercosul, os caminhões tinham que transitar em fronteiras. E aí a Argentina tinha inspeção, o Uruguai tinha, o Brasil não tinha. Como é que faz o caminhão entrando e saindo? Aí teve que criar não digo um quebra-galho, mas encontrou o amparo junto a organismos de certificação de segurança veicular, que existem hoje credenciados pelo Denatran e Metro, e que suportaram tais situações ou alguns ambientes de frota, né, para poder atender a legislação. Então o Brasil sempre uma perna manca em algumas coisas em relação a outros países, até aqui da América do Sul. E recentemente eu tive a alegria de estar com o presidente do Cinco Peças Brasil, né, que é um fervoroso, assim como o presidente do Cinerepa Brasil, Antônio Fiola também. Ranieri e Fiola são defensores da inspeção técnica veicular, são líderes que apoiam isso. Mas tive a oportunidade de estar com o presidente Ranieri em Brasília, na audiência com o ministro Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, que nos acolheu muito bem, nos recebeu, ouviu as nossas demandas.
havia entregue, o presidente Ranieri tinha acabado de concluir uma cartilha resumida, resgatando a inspeção técnica veicular, os impactos na sociedade, custo público, a questão das mortes em idades, né, ativamente econômicas no país. Entregou a cartilha feita brilhantemente pela CNC, pela Confederação Nacional do Comércio. Foi entregue ao ministro, que agradeceu, estava junto com o presidente, com o diretor do Senatran, né, Secretaria Nacional de Trânsito. Entenderam, colocaram uma série de situações que a gente também não tinha pensado na visão do homem público, né? Que ele tem que colocar a visão dele lá dentro. E a gente captou algumas dificuldades que existiam, então nós não trouxemos a inspeção, Cláudio. Lamentavelmente eu não vim com a resposta, né? Existem inúmeras barreiras ainda para que isso aconteça, embora a lei ainda exista, o artigo 104 está na lei, é uma obrigação do Estado, mas não conseguimos encontrar o caminho adequado. Me parece que um caminho da conscientização, mesmo da iniciativa privada, pudesse ser um caminho mais assim, decido e não preciso de ninguém, né? E depois você bate na porta do poder público para pedir alguma anuência, algum apoio nessa direção. Porque o que falta é, mesmo que se tivesse uma legislação, você não consegue, não deveria, em placa o exercício seguinte você é obrigado a pagar. Não acredito muito em questões assim, goela abaixo, né, no jargão popular. Você tem que preparar, já que tem uma educação básica deficiente, uma educação automotiva complexa, né? Às vezes até doente, né? Como cidade de São Paulo, que dá para ver, né? O que acontece com motos, carros, caminhões, ônibus, é uma confusão, é uma neura enorme. Você tem que criar um ambiente inicial de conscientização. Ah, mas pô, ninguém está ali com a conscientização, tem que ser compulsório, vamos falar. Entendo, mas eu acredito ainda, depois de 35 anos, acredito ter muito mais gente boa do que ruim, e tem muito mais gente decente do que indecente, tem muito mais gente honesta do que desonesta, então muitas pessoas iam gostar de ouvir aquilo. Muitos jovens, muitas pessoas de mais idade, qualquer geração ia adorar saber, entender, porque precisa explicar melhor isso. Falei inspeção veicular, mas o que é isso? Esse é o ponto-chave que eu acho que a sociedade organizada, privada, deveria partir agora. Bom, essa sua resposta ela dá a oportunidade para a gente fazer algumas perguntas em uma só, né? Mas eu vou emendar dois assuntos aqui que eu acho que podem resumir bem isso que você disse. O primeiro é a questão da representatividade, né? O mercado independente, o aftermarket automotivo independente, isso a gente discute sempre dentro do mercado e também externa a isso, ele carece de representatividade lá nas esferas de poder, né? Que é uma coisa que as montadoras, por exemplo, têm bastante por força de lobby, e aqui também não vai nenhum demérito, porque o lobby é um instrumento de negociação legítimo desde que ele siga regras, que ele siga a ética. É natural que cada segmento, cada setor defenda os seus interesses legítimos, né? As montadoras têm os seus interesses, assim como o nosso mercado tem. Mas é claro que a gente sai em desvantagem, até porque você conversa com alguma autoridade, você percebe que além de tentar explicar aquilo que você vai propor, você tem que explicar o próprio mercado, né? As autoridades em geral não conhecem o aftermarket, embora ele tenha toda a importância que nós aqui conhecemos e a força econômica também, mas ele é um gigante desconhecido, né? Então, a minha primeira pergunta, eu já vou emendar a outra. A minha primeira pergunta, lá no lançamento da Carta de Fortaleza, você citou o Ranieri, a Carta de Fortaleza que criou a aliança, e o Ranieri disse que aquilo era um movimento importante de unificação do mercado, mas que para isso era preciso que cada uma das entidades deixasse um pouco os seus egos, as suas vaidades de lado, para poder fazer com que houvesse um pensamento integrado. Nós vamos pensar aftermarket e não varejo, reparação, distribuição, enfim, não importa. E dentro desse agrupamento, a gente sente um pouco a falta da própria indústria, do Sindipeças, que nos últimos anos sempre olhou muito mais para o mercado original, que é uma vocação do próprio Sindipeças, e que a representação na reposição a gente sente que nunca teve o peso merecido, né? Então, a minha primeira pergunta, resumindo, é a questão da representatividade e da aliança. A aliança tem futuro, tem realizações. E eu emendo nesta primeira pergunta a segunda. Você falou nesse diálogo com o consumidor final, né?
Da mesma forma, o dono do carro ele não tem muita clareza sobre o nosso mercado, sobre o estágio de competências, de qualidade, de normalização que o nosso mercado chegou e tem a oferecer, porque quando você conversa com alguém, com um dono de carro, e eu converso muito por interesse particular, pessoal meu, o que eu mais ouço é mercado paralelo, que é uma coisa que já por si só ela é pejorativa. Então, resumindo, é representatividade e diálogo com o dono do carro. É um jornalista experiente, né? Eu diria um dos melhores do Brasil no setor. É a pergunta sorrateira, né? Percebe que não é brincadeira, não. Mas como eu conheço bem, se a seriedade é a pessoa que quer a verdade, quer a coisa certa, quer a clareza, né? Por isso que eu sempre admirei o Cláudio, mas por vezes, às vezes, não conseguia responder todas as perguntas. Vou tentar nesta, né? Eu acho que não existe aí uma culpa, não é a busca de culpa e saber onde é que está a falha. Existe uma conjuntura de novo. Do ponto de vista político, vamos começar por ali, quando eu falei da educação básica, vale para políticos, porque a gente não elege PhD lá. A gente elege o povo, que se vem com deficiência, ele vem doente, ele vai continuar doente só com força, e com uma força complicada. Então, a gente tem que considerar isso nas nossas avaliações. Segundo, a história. Então, eu fiz um estudo recente, talvez um pouco em função de algumas notícias que eu montei, mas foi interesse particular, assim como você o tem, porque eu fiquei intrigado, né, com o 6º programa automotivo, que foi publicado agora em junho, acho que 14 de junho, se eu não me recordo, que é o programa conhecido como Mover. É o 6º programa automotivo e eu tive a coragem de ler os 6 programas e todos os programas são iguais ao que o Juscelino Kubitschek fez em 1956, quando ele foi presidente do Brasil. Então, o que ele fez? Ele trouxe a indústria automobilística para o Brasil. Foi um feito. Parabéns, parabéns. Lógico, precisava ter uma indústria. Talvez não nos moldes que a gente gostasse hoje, né? Agora, os 6 programas seguintes, independente de governo, hein? Não estou falando aqui esquerda, direita, P não sei o quê, P não sei o que lá. Qualquer um. É copia e cola de incentivo fiscal. Enquanto o mundo manda uma montadora atender tal requisito para a sociedade e tem penalidades, o Brasil dá benefícios fiscais, incentivos fiscais. Por N questões, eu não vou entrar aqui, não estou discutindo esse modelo, mas é um inverso. E você tem todo um foco de legislação para produção. Tudo tem que produzir, tudo tem que, quando se fala melhorar segurança, é colocar mais tecnologia de segurança. Eletrônica, robotizada, informatizada, o carro operar. E aí se esquece da frota para trás, que não tem a mesma tecnologia. Então esquece, aquela pode continuar matando, mais ou menos isso, vai. Não sei se deu para pescar. Então a gente olha para frente, olha sempre o vidro da frente, o vidro dianteiro e não olha o retrovisor. Então a gente promove e isso acaba, vamos ver, distraindo bem a sociedade, né? Pô, agora tem um carro com controle de saída de faixa, não sei, você controla, que bacana, né? Mas esquece para trás. Então você vai estar no teu carro ultramoderno, seguro, e vai vir uma Kombi velha e vai te matar, vai matar você e tua família inteira. Então, me parece uma coisa antagônica. Aí quando a gente traz para o campo das instituições, que foi criado para recuperar esse tema, que combina nisso, você tem dificuldades históricas, né? Não é que você juntou numa aliança, amanhã está todo mundo alinhado, todo mundo fez um curso, está todo mundo perfeito. Não. Todo mundo vem com seus vícios ainda, vem com as suas representatividades, e nós estamos num processo de construção. É que às vezes, como a gente às vezes está um pouco mais cansado, ou ficou muito tempo, você quer velocidade naquilo para ver concluir, e às vezes não é na nossa geração, Cláudio. Às vezes você está com isso, como eu falei anteriormente, de bastidor. Você consegue alicerces que lá na frente você vai ver algum resultado. É isso que eu, pelo menos, tenho uma expectativa grande que aconteça. Às vezes não aconteceu na nossa geração, na minha presença no setor, eu talvez não veja. Mas só de ver a aliança, que já foi complicado no passado, que se tentaram várias ações, tentou-se, né? Eu acho que foi bacana. A própria editora Novo Meio teve um trabalho bonito com a sociedade, com uma revista específica para o consumidor final. Olha as dificuldades que ocorreram. O setor se uniu no passado, criou um programa chamado Carro 100%, Caminhão 100%, Moto 100%. Fez trabalhos de campo com a sociedade.
também não conseguiu alavancar ou ter sustentação. A aliança por si só, ela foi montada desse jeito, e eu tive a participação, hoje ainda o CEO é o Marcelo Gabriel, que estávamos juntos, iniciei junto com ele acabou ficando, eu saí, até porque havia um conflito de interesse, porque eu acabava coordenando algumas entidades que participam da aliança, enquanto o Marcelo não, ele estava mais neutro na história, então achamos por bem essa direção. O porquê o Sindipeças não estaria? Porque justamente você acabou respondendo na sua pergunta. E quando eu tratar um pouquinho da minha história, como eu tive a passagem pelo Sindipeças, eu consigo comprovar isso. Você tem uma participação, uma estrutura montada no Brasil, um pouco diferente do que você vê na Europa, nos Estados Unidos, dos países envolvidos. A instituição, ela congrega uns fornecedores, muitos fornecedores das montadoras. Então é muito difícil para uma instituição você colocar ela numa situação de saia justa, né? Falar assim, popular, né? Porque como é que eu vou bater numa situação que ele é meu cliente em negócios? Então fica uma coisa difícil, né? Mesmo que exista uma área de reposição no qual atuei. Então, o que procurou-se foi preservar, mas não alijar do processo, porque as próprias indústrias são participativas no conjunto, só que elas se reúnem em torno da cadeia de valor subsequente que existe no canal independente. Então, se envolve distribuidores, varejistas, oficinas, e acabam por estar ali. Então, foi meramente por isso. Não existe outra situação. Foi estratégico, né? Então, basicamente, a aliança tem essa proposta, mas ainda tem um caminho um pouquinho mais longo para atingir o que você falou, onde tem um lobby muito forte, digo, sadio, como você colocou, porque a montadora se vale de proteções legais muito favoráveis a ela, é só ler o último programa automotivo, dá para entender, e você vê que o setor não consegue ter um assento, uma participação, um item que possa atender os mais de 1 milhão de empregos, que superam em 10 vezes mais o que a montadora e a rede de concessionárias empregam. Mas é uma questão cultural, filosófica. Pois é, vamos aguardar o dia que a gente vai ter aí uma atenção maior ao aftermarket dentro dessas políticas para o setor automotivo, né? Muito bem, a gente volta já para o terceiro e último bloco com essa conversa aqui que a gente está tendo agradabilíssima e cheia de informações com o Sérgio Alvarenga, que finalmente vai contar um pouquinho dessa história de 35 anos no setor automotivo. Já no Diálogo Automotivo. Três décadas, 30 anos, mais de 10 mil dias, todas as horas, um só compromisso: produzir um jornalismo de verdade. Essa é a história de um pequeno jornal que se tornou uma empresa de mídia, se transformou em uma indústria de comunicação e relacionamento, sempre com foco exclusivo no interesse de informação e conhecimento de todos os públicos desse aftermarket automotivo. A juventude daquele 1994 segue sendo rejuvenescida pela mesma vocação por inovação. O DNA criativo seguindo na geração de novas soluções para o desenvolvimento inteligente de um setor de negócios de relevância econômica e social que se associa e se justifica pela assinatura que criamos para a sua atividade, cuidando da vida que o carro leva. Nesse 2024, somos a NHM Novo Meio Hub de Mídia, onde o novo nasce e cresce, mas segue sempre novo. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo e agora chegamos no momento de saber como tudo começou, quais são os momentos mais importantes desses 35 anos, quais foram os marcos, quais pessoas estiveram aí construindo esse legado junto com você. Não vou chorar, tá, Larissa? Mas resumir é difícil, mas eu vou tentar dar uma pincelada, né? Eu comecei em 89, como eu citei num bloco anterior, de começar na Associação das Concessionárias, né?
Antes disso, eu trabalhei em banco, trabalhei na área financeira, enfim, comecei como todo mundo, 14 anos, comecei como office boy, né? Qualquer empresa aprendi a pegar ônibus, aprendi a pegar metrô, me virava, aprendi a ser gente, né? E ganhar meu dinheirinho cedo, controlar de maneira honesta, decente. Depois, como qualquer um, querer crescer na vida, né? Prosperar. Casei, tive uma filha linda, tem 25 anos hoje, formada, maravilhosa. E comecei a minha carreira quando eu tive um gap nesse momento que eu saí da área financeira. E pelo relacionamento que tinha, o Dr. Scanigella me convidou para assessorá-lo nessa questão da inspeção técnica veicular, que eu tive que fazer um aprendizado violento, porque eu não entendia desse tema para valer a fundo. E foi minha primeira escola. E essa escola passou por N literaturas que eu tive que ver na época. Na época a gente tinha um pouquinho mais de fartura, nesta época, de uma empresa, uma instituição no passado chamada Touring Club, que era uma entidade famosa no Brasil, que cuidava de manutenção de carros, de guinchos, etc., dava assistência. E ela tinha feito um trabalho fenomenal de inspeção técnica veicular, trazido da Europa, fez um compilado e aquilo começou a me encantar. E eu comecei a pegar gosto pela coisa, e aí quando eu me engajei com a FenaBrave, antiga Brave, que tinha interesse no assunto e não tinha ninguém que conhecia como eu já estava conhecendo, e acabou me contratando. E dali passei por lá, em seguida para o Sindirepa, aí uma questão que mesclava a inspeção técnica já pelo gosto, porque o setor onde realmente apaixonou foi o setor de oficinas, porque eu viajei o estado inteiro, o Brasil inteiro e o mundo inteiro. Não, o mundo inteiro é exagero, mas os continentes quase todos foram, né? Até o último foi a China, então tive que ir lá também. Então você começa a conhecer um microcosmo e vai para o macrocosmos do negócio. Então você começa a entender que algumas coisas são muito iguais, né? Empresas familiares, pequenas, etc. Depois você começa a ver particularidades de cultura, de legislação, países que tinham inspeção, que não tinham, países que eram baseados na franquia, outros que eram totalmente independentes. A questão América Latina é muito interessante, da América Espanhola e América Portuguesa, são questões diferentes. E aí você tem uma aula de história, né, com a tua vida, é um negócio maravilhoso. E o relacionamento foi sendo construído com entidades de fora, com empresas de fora, e aí o seu network vai aumentando para você ter um feedback das coisas pelo mundo, justamente para te dar esse know-how. Mas aí precisa de muita paixão, foi a paixão já que picou. Então, viajava com as fábricas no interior de São Paulo para as palestras com as oficinas mecânicas. Depois do Sindirepa, eu tive uma passagem no Sindipeças, na área de mercado de reposição. Quando eu tive um contato mais com a indústria, eu comecei a entender os problemas da indústria e o mundo da indústria, as dificuldades de um produto ou de outro produto, produtos de alto giro, produtos de menos desgaste, mais desgaste, o pensamento em termos de mercado de reposição, o relacionamento com as montadoras, porque até então, como o Sindirepa também, e como Sindipeças, minha relação com a Anfávia sempre foi muito boa, com todas as instituições, eu nunca tive nenhum problema. Transitei muito lá, tive muitas reuniões na Anfávia, de quebra um pouquinho na Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, na AEA, que também foi outra escola brilhante. Pessoas brilhantes da indústria montadora, amigos até hoje. Então, todo mundo me ensinou um pouco, essa que é a verdade. E dali, dei mais um saltinho, saí do Sindipeças, consegui participar da ANDAP, da Associação dos Distribuidores, que era outro mundo, outros problemas dentro de uma cadeia de valor, hein? Olha que loucura. Uns problemas mais técnicos, outros problemas mais de produtos duvidosos que combatiam, outro problema era mais tributário e assim por diante. A escola aumentando aqui, né? Eu aprendi, fiz um doutorando aqui, né? O professor Marcelo diria, estou doutorando aqui, eu sou um doutor no assunto, porque foi muita bagagem de informação. A compreensão às vezes um pouco complicada, porque o assunto se torna mais complexo. Tive essa passagem, depois migrei um pouco para o varejo, ultimamente prestando uma atenção aí para o Cinco Peças São Paulo, depois Cinco Peças Brasil, entender um pouco o varejo nisso tudo, que são as lojas, né? Que basicamente tinham uns problemas muito parecidos com as oficinas, que são muito pulverizadas e de pequeno porte, mas com outro tipo de problemática, né?
Então, essa, na verdade, foi a escola de instituições, que eu acabei me formando nas instituições, né? E aí, participando de instituições do exterior. Aí formamos o bloco da Argentina com o Uruguai, na questão da reparação de veículos, que são amigos até hoje, né? E que souberam recentemente da minha saída iminente do setor. Coordenava todo o secretariado deles, passaram vários presidentes, fizemos eventos lá nos países deles, aqui no Brasil. E internacionalmente, onde a gente se plugou nos americanos, na Associação Americana, onde tive várias associações lá de oficinas, a própria aliança deles, né? Também global agora, conhecendo outros parceiros da Itália, fiz um trabalho excelente, trabalho que eu acho mais bonito que eu fiz foi na Itália, foi nas escolas, né? Porque a Europa e o mundo, vocês sabem, não existe Senai, né? Então você tem uma escola pública e existe uma parceria com uma indústria. Então isso eu vi muito na Inglaterra. Na Inglaterra eu fui numa escola pública, era uma escola pública como a nossa aqui, né? No Brasil. Só que tinha um módulo só automotivo. Eu falei, mas como é que é isso aqui? Não, isso aqui é para quem quer se especializar, para conseguir um emprego fora. Então, essa montadora ou essa indústria montou esse módulo e está capacitando. Então, existem alternativas muito inteligentes de preparar o cidadão, né? E foi reforçado por um exemplo até que a minha filha deu. Minha filha teve a oportunidade de estudar na Nova Zelândia e me falou, pai, tive uma aula outro dia lá no nível... Estava terminando o colegial, né? No ensino... muda, né? Ensino médio, eu não sei como é que ficou agora. Aí ela tive aula, pai, hoje vai ter aula com pedreiro. Falei, como é que é isso aí? Não, eles ensinam a sentar tijolo, depois veio com da eletricidade, porque todo mundo lá é obrigado a saber o mínimo para o mercado e para a vida. Não precisa ser PhD em tudo, nem todo mundo vai para a universidade, tem que ter o básico da vida. Eu falei, nossa, maravilhoso. E um alto nível explicando, e todo mundo com atenção. E desculpa, Sérgio, isso redunda também na valorização desses profissionais, que são importantíssimos. Exato, mais do que nunca hoje, né? A gente já sente, né? Hoje. Exato. Então, isso juntando todo o meu interesse por livros, literatura, aprofundando no setor, eu ia além, né? Tanto que eu li a coisa e estava muito à frente. Quando o Right to Repair, a gente está discutindo hoje essa bandeira, quando eu entrei no setor em 88, o assunto já era discutido na Califórnia. Quando nasceu a legislação de emissões, já estava lendo, já existia. E aí eu vinha, mas eu estava não tinha ainda no Brasil essa situação. Foi ver depois de 90, com a injeção, e algumas legislações foram apertando com o Proconv. Mas eu tinha noção de tudo aquilo. Então precisava ter muita dedicação, quase que um autodidata, né? Eu fui para cima, para não esperar, porque não tinha muito prontinho. Eu tinha que caçar em todos os lugares, inclusive nas oficinas, que aprendi muito com eles, com todos, né? Então, a memória de instituições me permitiu abrir portas para que eu acessasse alguns lugares que pudesse ter essa informação, né? Seja de ordem pública ou privada, com muito respeito às pessoas que me oportunizaram isso, né? Na minha memória, né, Larissa, por exemplo, a BNT, que a gente falou no começo das normas, eu só consegui acessar porque naquela época uma pessoa chamada Franz Heimer, que era o presidente do conselho da Bosch, um senhor já, um altíssimo nível, simpatizou com aquele jovem, né, que era eu lá, falou, pô, mas cara, tá com uma vontade, né, de fazer, tá certo, isso aqui tem que ter de serviço, tá? Eu defendia a minha tese ali, né, e aquilo caiu na simpatia dele, ele abriu as portas para eu poder acessar, um circuito bem fechado, bem da indústria, cheio de milindres, né. Então, uma das pessoas que me ajudaram bastante. O outro exemplo que eu cito, o Theo Iag, todos falecidos que eu estou falando, né? Eu seria indelicado falar com as pessoas que não têm vida, que são inúmeras, mas ele é uma pessoa que cuidou de uma área de reposição, não diretamente, mas de feiras do Sindipeças, que você estava na Europa, você queria falar com o presidente da associação tal, no dia seguinte estava na mesa a pessoa, com você. Com toda a atenção possível, liberando todas as informações possíveis. Isso é gente que abriu a porta lá atrás e que você tem que agradecer porque te permitiu isso hoje, que é o que você tem que fazer para frente com as pessoas, né? E aí surgiram inúmeras outras, né? Que eu vou me alongar muito se eu falar o nome de cada uma. Eu citei duas só como exemplo, mas o próprio Santo Mauro, no Sindirepa, que foi um ícone, né? Porque eu entendo agora algumas coisas que eu não concordava, entendo hoje, porque se não fosse aguerrido em algumas coisas, ele não tinha um espaço.
Mas foi o cara, por exemplo, que criou a famosa festa do mecânico, famosa festa do mecânico em Jundiaí, um negócio que hoje estaria todo mundo preso, né? Porque tinha bebida, festa, tudo, mas as fábricas aproximavam os produtos, tudo. Era uma festa incrível. Milhares, centenas e milhares de mecânicos do Brasil inteiro ali, caravanas de ônibus. Era um negócio extremamente inovador, se pegar hoje. Hoje se repete alguns modelos um pouco mais sofisticados, mas você vê quanta coisa que aconteceu. Então, essa jornada dos 35 anos me permitiu ingressar em instituição, ser convidado para algumas comissões de estudos, por exemplo, uma coisa que eu conto com orgulho até hoje, né? Que foi estranho, você a princípio fica com um pouco de receio. Eu participei da criação do Código de Trânsito Brasileiro, de 97. Foi uma coisa inusitada. Fui convidado, aí a gente ficava na sede da Polícia Federal em Brasília, escolher aquele lugar, trancado, não podia sair, não podia conversar com ninguém, é dividido por salas. Então eu encontrava os amigos da Anfávia, amigos da FenaBrave, amigos de outro lugar e trocava de sala e cada um ficava num assunto, não ficava no assunto que entendia, era uma coisa bem eclética, que dava a lisura do processo, né? E ganhamos um certificado, um diploma, né, do Ministério, do governo, foi uma coisa assim que, pô, como cidadão participei, ajudei, né? Podem criticar aí a coisa, mas eu ajudei em alguma coisa aqui a sociedade. A própria questão da lei, a questão das normas, mas as pessoas foram vitais para eu estar aqui. Sem essas pessoas, não adianta você ser o papa em tudo. Você precisa das pessoas para alavancar e crescer. Então, o Brasil tem que aprender a não perder a memória de quem construiu para construir o futuro. É quase uma questão familiar. A gente conversava há pouco, o teu carinho pelo seu avô me sensibilizou. É igual na empresa, é igual na sociedade. Você tem que respeitar aqueles que construíram algum alicerce para você fazer a tua parte e construir a ponte para o próximo. Essa é a essência da vida e para você evoluir. Então, eu acredito que essa história, que tem um final bonito, não tem nenhum problema de parar, tem que parar na hora certa, porque a velocidade que estão as coisas, eu realmente já não tenho a competência de, por exemplo, a informação eu conseguia, como eu falei, era um documento, um papel, um livro, eu ia viajar, pegava lá, eu tinha que ir lá fazer cópia de tudo, da legislação, trazer da Espanha, fui várias vezes, vi a lei da Espanha, a lei da Itália, a lei de tudo. Hoje, você aperta o botão, você tem tudo na tua mão, só que uma velocidade e um volume de informações absurdo. E concatenar isso é uma dificuldade. Talvez hoje a minha empresa de consultoria faça isso hoje com uma certa habilidade, né? Mas não é fácil você juntar as peças e saber o que é fonte fidedigna, o que não é, e construir um caminho um pouco mais sólido do que vai acontecer pela frente, né? Eu acho que é essa experiência que fica do aprendizado da escola que eu tive com todos. Desculpa se eu me alonguei. Imagina, alongou-se pouco porque são 35 anos. A gente não consegue resumir 35 anos em uma hora, um dia, né? Mas foi uma oportunidade aqui de resgatar um pouquinho dessa história. O Sérgio, a gente conversa muito ao longo do tempo, né, Sérgio? Ele já vinha anunciando várias vezes a disposição de desacelerar um pouquinho, de reduzir essa presença institucional. Até porque 35 anos é um tempo de você ter um legado, né? Isso é muito importante. Tem uma lei que a Larissa lembrou aqui, mas eu cito aqui recentemente a importância fundamental do Sérgio na elaboração da norma BNT para os vendedores do varejo, da distribuição, que é um trabalho importantíssimo que a gente acompanhou ali também bastante de perto. Mas você continua no setor automotivo exatamente com a consultoria, né? Esse é o seu projeto, o que faz a sua empresa de projetos automotivos? Resgatou bem, Cláudio, só voltando, a norma de vendedor de peça foi um último trabalho mais contemporâneo, não pensei que ainda chegar a fazer uma nova norma, foi desafiador, os meandros para você fazer não é tão simples assim, e a gente conseguiu concluir uma norma teoricamente simples, mas meio objetiva na espinha dorsal, que proporciona muita coisa, tanto que proporcionou a criação da certificação de vendedor, disponibilizada pelo IKEA, onde eu fui conselheiro por anos. Esqueci também de falar do IKEA, foi uma baita escola na área da qualidade para mim, com pessoas brilhantes desse campo, né? Uma escola mesmo forte. E você cria a certificação e dá oportunidade para cursos. Recentemente, numa reunião do Cinco Peças, Pernambuco deu um show lá. O Cinco Peças Pernambuco desenvolveu um treinamento com TCC, uma série de coisas bem completo, balizado na norma.
Então, isso dá uma alegria, isso aquece o coração, porque você vê que tem uma utilização lógica daquilo para prosperar e para frente, mesmo que você crie algumas pílulas intermediárias e aquilo seja quase um doutorando do vendedor de peças, mas está construído. E um setor extremamente importante que precisava de uma política setorial mais embasada em alguns documentos sólidos. Não é fazer política setorial de verbalização e de falatório. Você tem que ter evidências, documentos acreditados. Então, esse foi uma das últimas conclusões. A consultoria veio naturalmente, porque eu já estou independente há alguns anos, né? Muitos anos. Mas tinha que respeitar toda uma ética das instituições, né? Porque são muitas e você tem que o chapéu na hora certa, né? Mas basicamente todos os anuários construídos faz base da minha consultoria. Os anuários da reparação do comércio foram construídos por mim e são divididos, acordados com as instituições, mas é um trabalho árduo de estatística, porque a gente eu tinha certeza disso, que existia um buraco de informações no setor muito solto, sem mesmo números. Quem que vai acreditar num país, vai investir num país sem... Porque é diferente dos Estados Unidos, tem birôs para tudo. Você aperta o botão, você tem número para tudo. Aqui no Brasil, estatística, talvez muitas de morte, né? Morreu tantos no trânsito, mas você com números empresariais, relatórios, isso realmente tinha um buraco grande e a gente supriu duas lacunas, a princípio, que outras já existiam, né? Que se formaram no bloco. E é um dos trabalhos que são feitos, um trabalho mais investigativo, mais exploratório, mais de juntar as peças disso que eu estou falando. Quer dizer, a gente consegue sinalizar melhor com uma política que é desenvolvida no país, ou com os alicerces legais, a gente consegue entender que força esse setor vai ter, que dificuldades ele vai ter, ou riscos que ele vai ter em determinada outra direção. Por exemplo, o assunto do marketplace, que eu falava há pouco, das dificuldades com o combate ao mercado ilícito. É uma situação muito nova, mas já dá para sinalizar algumas questões. Você não precisa ser muito catedrático aqui para entender que você tem um processo de sedução muito rápido na questão digital, né? Todo mundo vai lá, clica, compra, todo mundo compra e tal. Mas uma coisa é comprar linha branca. Outra coisa é comprar peça técnica envolvida com segurança, com legislações, com certificações, etc. E multimarcas com N alternativas. E aí você tem sorrateiramente algo que seduz, você atrai para a tua plataforma. E aí eu que tinha contato com o cliente, vou começando a perder contato com o cliente. E aí o cliente fica mais comigo. E eu vou te aumentando taxas. Olha, você pagava tanto, agora eu estou com um tráfego maior, você vai ter que pagar tanto. Então, você está entregando todo o negócio, ou a tua marca está sendo esquecida, porque eventualmente um dia, quiçá, apertar o botão, acho que vou criar marca própria. Aí você já era, né? Então, são coisas que ninguém pensa depois, pensa agora. Tem que vende muito, põe lá que vende. Mas você está preparando o terreno para uma coisa complicada na frente. Não que não seja o caminho natural dos negócios, mas quando você tem uma regra mais clara, onde você está pisando, o teu investimento fica mais seguro. O problema é quando você não tem regras claras. Ou seja, essa plataforma, até então, quando nesse grupo que eu trabalhei com a Federação das Indústrias de São Paulo de Combate ao Mercado Ilícito, foi feita uma cartilha de boas práticas para o comércio eletrônico, feito com a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça. O Mercado Livre não quis apoiar na oportunidade. Não sei se apoiou hoje, mas na oportunidade não apoiou. Então o negócio, como é que é isso aí? Eu estou pondo meu produto lá, não apoio o negócio de melhores práticas, aí não cito a fonte, de onde comprou, tem um monte de peça irregular sendo vendida lá. O que eu espero desse lugar? Então tem coisas assim que a gente tem que ser claro. Tem sinais de mercado que nenhum setor pode reclamar que foi pego de surpresa. O setor de reparação é um exemplo bom. Quantas vezes a gente soube que a velocidade média nas grandes capitais ia cair para 50 por hora? Foi altamente falado, está cheio de placa. Você diminui a velocidade, diminui o impacto, de grande impacto, se você tem uma colisão. Há quanto tempo existe radar fotográfico para limitar a velocidade? Há quanto tempo já está se falando de sistemas inteligentes no carro para evitar colisão, alarmes, avisos? Você não acha que vai diminuir esse tipo de negócio? É evidente que teu negócio está minando, a tecnologia está impedindo aquilo de evoluir. Então, tem sinais que são dados
E você tem que olhar e refazer, replanejar o negócio. Eu não falo que não acaba, né? Eu já tive essa ideia quando eu era mais jovem, infantil. Esse setor vai acabar, o outro lá vai... O varejo vai, o outro vai acabar. Não, eles se transformam e se adaptam a algumas situações muito específicas do Brasil. O Brasil tem muita peculiaridade, ele é muito grande, né? Então, eu diria que esse conjunto de memória, de legado das pessoas, que eu não esqueço, das instituições, da abertura de porta, a responsabilidade com que eu tratei cada entidade, responsabilidade total, com todas as minhas informações, tudo que eu fazia com muito respeito a todas elas, são todas excelentes, podem ter suas limitações, mas elas têm a história delas que é linda no setor e no Brasil. Precisa conhecer a história de cada uma, tem muita história ali também. E somada essa experiência que o mundo me deu para fazer uma consultoria ter um pouco de experiência, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, né? Então, basicamente, o trabalho é esse, Cláudio, que eu não saio vendendo, eu não estou aqui para vender meu negócio, eu estou aqui, na verdade, para contar, dar mais gosto de contar como chegou do que vender peixe aqui, não é oportuno, não é o mercado. Muito bem, hoje nós quebramos o protocolo aqui, né, Larissa? Foram 3 blocos, o Sérgio Alvarenga foi o primeiro convidado que a gente estendeu, porque afinal depois de dois anos atrás dele, mas eu vou continuar te atormentando, viu, Sérgio? Não é porque você está se ausentando aqui um pouquinho do mercado que a gente vai deixar de conversar. Eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, queria dar os parabéns por essa trajetória, agradecer também a parceria, né? Poxa, quantas vezes o Sérgio foi uma fonte extremamente valiosa para a gente poder fazer um trabalho jornalístico mais aprimorado, mais claro, com mais informações. Então, é um prazer enorme ter você aqui, Sérgio. A gente vai continuar te convidando, porque você tem assunto, infelizmente, 1 hora é muito pouco e nem tínhamos a pretensão de esgotar 35 anos em 1 hora, mas eu acho que pelo menos conseguimos contar essa sua história e tratar dos 3 pilares que você apresentou aqui como fundamentais. Então, parabéns, Sérgio. É a melhor coisa que eu posso te dizer hoje aqui. Realmente cumprimentá-lo por essa trajetória que tanto legado deixa e tanta coisa boa trouxe pra gente. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Eu quero registrar finalmente todo o carinho que eu tive aqui, o Diálogo Automotivo e o Grupo Novo Meio, todo o carinho que vocês me deram todos esses anos. Sempre tive porta aberta. Você foi o jornalista que sempre entendeu, inclusive, as minhas aflições, tinha muito respeito na hora de colocar. O jornalista, você fala uma coisa, ele manda a outra ali rápido e já vira, mas o Cláudio sempre foi muito responsável, sempre procurando construir, colaborando com o setor, isso é importante, e o respeito e a amizade que ficou, lógico que você sempre pode contar comigo, que precisar. Fico feliz da nova geração, a Larissa aqui com você, fazendo um trabalho excelente, espero que isso perdure e continue, que vocês tenham muito sucesso com os novos entrevistadores, com certeza vão ser muito melhores do que eu aqui. Imagina. Obrigado, Larissa. Obrigada. Obrigado, Larissa. Falar com você. Muito bom. Eu que agradeço, pessoal. É isso aí, então a gente termina aqui mais um Diálogo Automotivo com o Luiz Sérgio Alvarenga, grande presença institucional do mercado, do aftermarket automotivo, que vai continuar trabalhando aí para o setor automotivo por meio da consultoria e também vai continuar contribuindo aí com o nosso conteúdo aqui na ATV e também nas publicações da Novo Meio. Se você gostou dessa conversa, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar as próximas atrações aqui da ATV e comente aí embaixo o que você tem a dizer sobre tudo que a gente conversou aqui. Aproveita que conversamos bastante, então escreve bastante aí também. O Diálogo Automotivo volta aí numa próxima oportunidade, a gente espera por você. Até lá.